Dr. Alexandre Bern, ele é biólogo e engenheiro agrônomo. Ele é doutor em ecologia pela USP, pela Exalc, famosa Exalc, grandíssima universidade. Atualmente, ele é chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo. E, com muito orgulho, creio eu, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Zootecnia no momento. Este é o nosso convidado para abordar este tema, emissões e remoções de carbono da pecuária. Qual o balanço? Com a palavra, professor. Doutor. Obrigado, professor Lobato. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Gedeão, Domingos, é um prazer. Primeira vez que estou aqui na Farsul, espero que não seja a última. Temos muito a conversar e a acrescentar e muita sinergia. A água para ti ali. Obrigado. Então, eu estou aqui hoje representando não só a Embrapa, mas todas as comissões que a gente participa e também a Sociedade Brasileira de Zootecnia. E, nessa oportunidade, eu faço um convite para vocês. Venham conhecer a Sociedade Brasileira de Zootecnia. Eu acho que nós temos muito a contribuir com a formação de vocês. Quem já participou no passado de reuniões da SBZ, lembra de algum fato que transformou a sua carreira, a sua vida. E a gente gostaria de resgatar isso com vocês. Então, participem da sociedade. A sociedade precisa dos sócios. Nenhuma sociedade é mais forte do que aqueles que a compõem. Então, fica o convite, né? Busque se informar, participar da sociedade. Nós temos reuniões bianuais. A próxima vai ser o ano que vem em Cuiabá, quer dizer, o centro nervoso da pecuária de corte, pelo menos do Centro-Oeste. E a reunião vai estar muito especial e vocês serão todos muito bem-vindos. Então, participem da sociedade. Bom, o tema tem sido discutido já, né? A Fabiana já deu uma apresentação muito boa. A minha intenção aqui com vocês é, uma parte, trazer conteúdo, compartilhar conteúdo. Essa apresentação fica disponibilizada para vocês, não precisam se ater aos detalhes, né? Ela fica depois disponível. Mas vamos pegar os conceitos, vamos tentar replicar isso para o ambiente de produção aqui do Rio Grande. Eu não incluí resultados do Rio Grande, porque nós teremos 3 apresentações específicas, e eu digo para vocês, eu tenho muito orgulho de participar dos projetos com esse grupo aqui. O grupo da URGS, o grupo da Pecuária Sul, Embrapa Pecuária Sul, é muito bom, muito forte, faz um trabalho excepcional aqui. Então, eles vão trazer esse recorte do bioma Pampa e da região Sul. Eu vou fazer uma apresentação mais geral. E o segundo objetivo é contribuir com vocês para os seus argumentos quando vocês são questionados sobre a pecuária. Quer dizer, o balanço é bom ou é ruim? Depois do dia de hoje, certamente vocês terão bons argumentos para dizer, ela pode ser muito ruim, mas ela pode ser muito boa também. Basta que a gente siga, né, as orientações e adote as tecnologias adequadas. Então, esse é um pouco o roteiro que eu preparei para hoje. Apresentação bem geral, eu não vou me atentar aos detalhes da apresentação para não tomarmos muito tempo. Mas eu gosto de começar já dando a resposta, né? Então, em relação aos gases do efeito estufa, qual é o balanço? O balanço pode ser aquele dependente da tecnologia que você adotar. Um balanço é um equilíbrio ou não entre o que é emitido de gases de efeito estufa contra o que é removido de gases de efeito estufa. Então, esse balanço pode ser, o prato pode pender para um lado ou para outro, dependendo das tecnologias que você adota no campo. Tecnologias de eficiência, não quer dizer que necessariamente tenham que ser tecnologias focadas no baixo carbono, mas de você melhorar a produção das suas vacas, certamente você está contribuindo com as emissões, reduzindo, né, as emissões daquele rebanho. Às vezes eu trago alguns recortes. Esse eu achei interessante, uma publicação de 2 semanas atrás. Tá bom? Destacando a contribuição da produção de alimentos de origem animal para dietas saudáveis e melhoria nutricional. E o que essa publicação ressalta? Ela, 2 coisas. Diversos alimentos da pecuária fornecem proteínas, ácidos graxos, vitaminas e minerais de alto valor,
Então, primeiro, destaca a qualidade dos produtos de origem animal. E, segundo, a pecuária aumenta a resiliência, fornece serviços ecossistêmicos, energia, fertilidade de solo e etc, etc. Então, vejam que é uma publicação recente da FAO que está enaltecendo, né, o grande valor da produção de alimentos de origem animal. Esse outro relatório do USDA do ano passado, que é de outubro, eu fiquei com esse relatório na cabeça porque ele destaca, nos gráficos aqui, vamos dizer assim, a perda de importância de trabalho e de terra, né, ao longo de 40, 60 anos. Então, a produção das fazendas aumentou muito. Eu não estou mexendo, acho que a bateria está ficando fraca. Depois vocês... Está ok? O uso de insumos aumentou também, mas houve essa mudança entre o binômio trabalho-terra versus arrendamento e sem posse. Quer dizer, trabalho e terra, as máquinas estão cada vez mais eficientes, você precisa de menos trabalho. Terra também não é mais propriedade, né? E aqui a gente tem esse dilema. Nós estamos trabalhando, discutindo processos de regeneração de carbono no solo, de uma produção mais sustentável, que são de longa duração. Mas grandes grupos não são mais proprietários da terra. Então, como resolver isso? Eles vão investir naquela regeneração, naquela qualidade de solo da propriedade que não é deles? Então, não tem resposta para isso, é só uma reflexão. O relatório do começo desse ano, de março, do IPCC, o relatório de referência 2023... Obrigado. Está vermelho. É vermelho? Alô, alô? Ok. Então, também são relatórios de referência, né, internacionais, que a gente sempre consulta para entender a magnitude das emissões globais. Então, em 2019, chegamos a quase 60 gigatoneladas de CO2 equivalente emitidos pelo mundo inteiro. E esse gráfico apresentado de outra forma destaca aqui a contribuição dos diferentes gases. Então, 75% dos gases emitidos são dióxido de carbono, seja por mudança de uso da terra ou queima de combustíveis fósseis e processos industriais. E destacado aqui, nessa faixa vermelha, está o metano, que é o principal gás que nos afeta na pecuária, que é o principal gás emitido pela pecuária, 18%. E esse número é um número que se repete periodicamente. Então, em 2006, quando a FAO lançou um primeiro relatório muito impactante sobre a pecuária, o número era 18. E esse número está se confirmando. Quer dizer, lá era 18 só da agropecuária, né? Aqui é 18 global. Mas continua válido isso. O que eu acho mais interessante desse relatório do ano passado é que os nossos resultados de pesquisa com carbono em agropecuária estão refletidos no relatório, que diz aqui, sequestro de carbono em agricultura é o conjunto de tecnologias com o segundo maior potencial de mitigação, de redução de emissões até 2030. O primeiro é reduzir conversão de florestas e outros ecossistemas, então relacionados com mudança de uso da terra e desmatamento. E o segundo é o sequestro de carbono em agricultura. E de onde saíram esses dados? Dos trabalhos nossos em área tropical e diferentes instituições que trabalham com isso. Então, isso é um reflexo, né, do grande esforço da ciência e tecnologia do Brasil e outros países. Mas em ambiente tropical a gente é muito forte nesse conhecimento. Aqui um recorte, infelizmente o último dado oficial do Brasil, que são as comunicações nacionais, eles são editados periodicamente. O último é aqui de 2020, dezembro de 2020 foi publicado, com o ano base de 2016. Então, você vê que nós estamos quase 8 anos atrasados nas estatísticas nacionais, né? Já existe um grupo do Ministério de Ciência e Tecnologia, do próprio MAPA, discutindo o 5º inventário, o próximo inventário nacional de emissões, que deve acontecer em breve. Mas essa é a última informação que nós temos oficial. Então, ela indica que, no ano de 2016, o Brasil emitiu 2,97% de todos os gases de efeito estufa do mundo.
então aproximadamente 3%. Isso coloca, parece muito ou parece pouco, depende da perspectiva, mas isso coloca o Brasil entre 5º e 7º país emissor do mundo, que é bastante. E depende, se considera, o ano base que se considera e até o potencial de aquecimento global dos gases referentes àquelas emissões. Apesar de não ser um dado oficial, dado do Observatório do Clima, já mostra, a gente estava falando aqui do recorte de 2016, né? Então, em 17 baixou um pouco as emissões, 18 e voltou a subir. E qual é a barrinha que volta a subir aqui que chama atenção? Essa barrinha verde, que é justamente mudança de uso da terra e florestas. Então, o Brasil precisa estar atento ao que acontece de desmatamento e mudança de uso da terra no país, apesar de que isso não está nem sempre está diretamente relacionado às atividades agropecuárias. E a atividade agropecuária aumenta muito pouco. Isso tudo está publicado em inglês, português, nas plataformas do Ministério. Os dados estão todos disponíveis lá, com bastante transparência e divulgação, inclusive, em inglês, para que não haja dúvida dos cálculos que são feitos. E um recorte do inventário sobre os setores, né? Aqui é aquela mesma barrinha, só que invertida a posição, e a agropecuária brasileira contribuiu com 33% das emissões no ano base de 2016. Então, aproximadamente 1/3 das emissões do Brasil vem da agropecuária. E se a gente observar aqui a variação, a agropecuária, essa amarelinha aqui, ó, entre 2010 e 2016, um acréscimo de 6%. Enquanto mudança de uso da terra, teve aqui um decréscimo, né? Estava baixando bem até 2016 e depois voltou a subir um pouco. Então, isso é muito variável, e especialmente o setor de energia aumenta bastante. Quando a gente tem crises de falta d'água, as usinas hidrelétricas reduzem a geração de energia para reservar um pouco de água, e todas as termoelétricas do país entram em funcionamento. E aí as nossas emissões aumentam muito do setor de energia. Então, é bastante variável isso aqui. Aqui um recorte mais específico, se a gente olhar aqui, o que contribui para essa fatia de 33,2% das emissões do Brasil? Uma grande parte, fermentação entérica, mais da metade aqui, fermentação entérica, especialmente de bovinos. Depois, manejo de dejetos, solos também manejados, queima de resíduos agrícolas, calagem, aplicação de ureia, no total contribuindo com esses 33% da atividade agropecuária, de contribuição da pecuária. E você vê que os outros principais contribuintes, né? Energia, com 28,9%, 29%, e aqui, mudança de uso da terra, com 27,1%. Isso, como eu falei, varia de ano a ano. Muito bem, então, esse é o lado das emissões. Mas, se a gente intensificar ou melhorarmos a eficiência do sistema de produção, nós podemos reduzir a intensidade de emissão, que é o quê? Tudo bem, eu conheço um lado que é o lado da emissão, mas e o outro lado? O que aquele animal está produzindo? Então, eu preciso relativizar a emissão com a produção. Então, intensidade de emissão é aquela unidade de quilos de equivalente CO2 por quilo de produto. Porque uma vaca que não me derruba um bezerro por ano, ela está sendo extremamente ineficiente e continua emitindo. Então, eu preciso relativizar com a produção. E como é que eu alcanço essa intensidade de emissão, essa eficiência, até um determinado nível? Com a adoção de tecnologias. Agora, quais tecnologias? Né? Como já foi falado aqui, não existe uma bala de prata, não existe uma tecnologia que sirva para todo mundo. E as tecnologias mais adequadas ao ambiente de produção do Rio Grande do Sul, vocês vão ouvir daqui a pouco nas outras palestras. Mas é importante customizar, que a gente adote, que a gente recomende as melhores tecnologias que são mais adequadas àquele sistema de produção, respeitando a identidade daquele produtor e a aptidão também daquela terra, porque não adianta você ter tecnologia que não se aplica em todos os lugares. Então, essa visão crítica de qual tecnologia recomendar, ela é muito importante para os técnicos de assistência técnica e extensão rural. Como também já foi falado, a Fabiana comentou,
Esses nossos argumentos, eles são baseados em ciência, em muita ciência. Então, nós prezamos, e, de novo, o grupo aqui da URGS, da Embrapa, do pessoal daqui do Rio Grande do Sul, é muito forte e muito competente em publicar em revistas excelentes. Por que isso é importante? Porque esses críticos europeus ou de outros países que, né, põem o dedo na nossa produção, eles leem isso aqui, e eles revisam, e são super criteriosos. Se saiu publicado, é porque o trabalho tem mérito científico, tem toda a base necessária para ser reconhecido como um artigo. Então, nós temos uma série de publicações, eu vou destacar só uma aqui para frente, mas eu gosto de separar em 3 grandes grupos de tecnologias quando a gente fala num balanço de carbono mais favorável. Existe um conjunto de tecnologias que está relacionado à manipulação da fermentação, quer dizer, mitigação direta, como é que eu reduzo a emissão. Esse grupo inclui aditivos, rações, pastagens. Por que pastagens? Pastagens melhoradas, tanto geneticamente quanto de manejo. Uma pastagem boa, que tenha melhor digestibilidade, afeta diretamente o processo de fermentação no rumen, diminuindo essa fermentação, essa produção de metano. Então, é uma intervenção direta na fermentação. O segundo pilar, que é o pilar onde a gente tem maior número de tecnologias disponíveis. Por quê? Esse pilar ataca a eficiência de produção. Então, melhoramento genético, animal e vegetal. Nutrição, reprodução, sanidade, bem-estar, gestão, até a gestão. Muitas propriedades precisam do componente gerencial para registrar aquilo tudo que elas fazem e identificar os pontos onde devem intervir para melhorar a eficiência. E o pilar da direita aqui, ampliar a remoção de carbono e a compensação. Aqui nós estamos falando de eficiência, aqui nós estamos falando diretamente de fermentação, de emissão, e aqui eu trago 2 destaques só: sequestro de carbono nos solos, o professor Cimelli deve abordar na apresentação dele, e sobre os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, que a Fabiana também citou na apresentação dela. Eu não vou entrar em detalhes em tudo isso, tá? Mas algumas informações eu acho que vale a pena a gente destacar. Por que atacando aqui, nesses 2 grupos, a gente pega 75%, 80% das emissões? Porque se nós pegarmos esse resultado, esse é um gráfico da FAO, de uma publicação de 2013, se não me engano, onde ela destaca aqui, para 1 quilo de leite ou 1 quilo de carne, quais são os componentes que contribuem à pegada de carbono desse alimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui para a carne, você vê que 80% das emissões vem de mudança de uso da terra, se você atribuir isso para a produção de alimento para o animal, fermentação entérica, que é esse azul mais claro aqui, e uso de fertilizantes e produção de alimento. Quer dizer, produção de alimento e emissão entérica, você tem aqui 80%, 90% das emissões. Então, é aí que você deve intervir para reduzir as emissões, com diferentes estratégias. Tá? E esse é um artigo que eu quis trazer destaque aqui, porque ele foi publicado já há algum tempo, 2021, mas ele se destaca porque ele traz contribuições técnicas, orientações técnicas bem claramente. Então, é uma revisão de meta-análise para toda a América Latina e a região do Caribe, uma rede internacional de pesquisa que compilou milhares de dados para chegar nessas conclusões. Quais são as principais tecnologias para reduzir a emissão de metano? O foco aqui é metano. Vejam só a primeira, com maior potencial de redução de emissões. Melhoramento genético animal. 38% de potencial de redução só por adotar uma boa genética. Mas por que isso? Por que a genética tem tanto impacto assim? Por um lado, é porque o animal cresce melhor, tem melhor carcaça, tem melhores índices reprodutivos, então ele traz consigo uma carga genética, um potencial maior. E também, ninguém não deveria ser tecnicamente equivocado de pegar um boi melhorado, especial geneticamente, e colocar num pasto ruim, não dar suplemento, não vacinar, não tratar de verme, carrapato e tudo mais. Então, ele acompanha um conjunto de tecnologias de boas práticas junto com aquela genética.
E o potencial está aí, 38%. Pastejo contínuo, pastejo rotacionado, bem manejado, perto de 22% a 35%. Com certeza o professor Paulo vai detalhar isso aqui para vocês. Proteína adequada na dieta, 10%. Uso de alimentos concentrados, reduz 20%, porque você altera a via da fermentação para uma via que produz menos metano. E, pasmem, né, esse último item aqui, aumentar a alimentação. Puxa vida, aumentar a alimentação. Simplesmente não deixar o bicho passar fome, né? Então, se a gente tem, historicamente, há 10 anos atrás, um ciclo de produção de pecuária de 4 anos, 48 meses, e hoje ela é de 36, boi China de 30 meses, nós temos 18, 12 meses a menos de emissão para produzir o mesmo tanto de carne, simplesmente mantendo o animal numa taxa de crescimento razoável, às vezes mais acelerada com confinamento, às vezes menos acelerada, mas com algum nível de suplementação, às vezes mais acelerada só a pasto, com pasto bem manejado. Isso tudo encurta o ciclo de produção, poupa emissão, diretamente reduz a emissão daquele produto. Então, são diferentes tecnologias, mas quantificar isso foi um passo importante. Também, esse ano, saiu esse trabalho, uma revisão, não, saiu ano passado, na verdade, no fim do ano, uma revisão encomendada também da FAO, que é a professora, a doutora Karen Bushman, que liderou o grupo, e ali você tem uma descrição, são quase 30 páginas, com todas as estratégias de redução de metano, desde taninos, nitrato, 3-NOP, todos os aditivos possíveis. E então é open access, é só depois pegarem a apresentação, digitar esse link aqui, chega no trabalho. É uma boa leitura para quem quer entender mais sobre mitigação de metano. Falando um pouquinho, um detalhe, uma informação, um exemplo, né, da gestão. Como que a gestão pode ajudar na propriedade e na sustentabilidade? Aí eu trago um recorte da nossa unidade de pesquisa lá de São Carlos. Em abril de 2021, nós instalamos um sistema de ordenha voluntária lá na fazenda. E por que fizemos isso? Porque é uma observação da experiência dos técnicos do balde cheio, que observavam que o produtor familiar ia até um nível de produção e se estabilizava naquele nível, porque ele não tinha intenção de contratar empregados para aumentar a produção da fazenda. Então, estabilizava ali. Mas, com um sistema de ordenha voluntária, esse volume de leite aumentaria sem ter empregado. O empregado é direcionado a outras atividades que não a ordenha em si, que é de madrugada, na hora do almoço, à noite, fora do horário, precisa de gente para repor, escala e turno e fim de semana. E o produtor familiar pequeno não estava disposto a fazer isso. Com o robô, será que isso funcionaria diferente? Então, nós fizemos essa parceria com a Delaval e instalamos esse robô lá na Embrapa Pecuária Sudeste. Essa é a nossa área da nossa fazenda lá. E como é que ele funciona? A gente tem um módulo de pastejo com árvores, silvopastoril. O sistema todo foi montado na lógica do baixo carbono. E temos aqui uma área, não tem sombra, mas é irrigado, onde no inverno nós fazemos sobressemeadura com aveia, azevém, trigo, e fazemos um pastejo bastante intensivo nessa área. Como que ele funciona? Então, veja que é uma estrutura muito pequena, né? O robô aqui embaixo, os currais de separação aqui e todo o caminho para as vacas irem a pasto. Tem coxos para suplementação, mas o sistema é preferencialmente ou primariamente baseado a pasto. Qual é o conceito? O robô, as vacas carregam colares e o robô identifica todos os animais. Enfim, a vaca só pode ser ordenhada num certo intervalo, se não me engano, entre 6 a 8 horas da última ordenha, senão ela não pode ficar entrando ali, ela recebe ração. E os portões são automatizados. Então, eu não tenho funcionário para abrir e fechar portão. Quando a vaca chega na ordenha da manhã, primeira vez que ela, de manhã, está com vontade de ser ordenhada, ela voluntariamente tem acesso à ordenha, e ela chega na ordenha, é ordenhada. Qual é o portão que vai abrir para ela na hora que ela sair? O portão que abre na manhã é o portão que direciona aos sistemas com sombra.
que tem árvores, porque durante o dia, essa vaca precisa, é uma vaca especializada de alta produção, genética Jersey holandesa, ela se beneficia da sombra. Então o portão abre e solta elas para esse piquete. Quando ela vem para a ordenha da tarde, o sistema já está, né, parametrizado para direcionar as vacas para o sistema mais intensivo, com sobressemeadura, com irrigação, à noite, que não precisa da sombra. Então, parece muito simples, né? Então, o robô faz esse manejo pela gente. E os empregados que trabalhavam diretamente na ordenha, eles ficam por conta de suplementar um coxo, verificar cerca, verificar irrigação, abrir as porteirinhas para elas acharem o caminho. Mas esses bichos são muito inteligentes, né? Uma hora que eles conhecem aquele ambiente, ele já sabe para onde vai, para onde ele volta. E o sistema de portões automatizados simplificou bastante o nosso manejo. E é um modelo que nós estamos avaliando também criticamente se nós temos confiança para transmitir essa tecnologia para o produtor. Porque o sistema de ordenha voluntária a pasto são muito raros. No Brasil, acho que o nosso é o primeiro. Não é usual, porque é um sistema caro, normalmente se instala em sistemas mais fechados, intensivos, de freestall, tie-stall, ou compost barn, que tem crescido bastante. Então, esse é um exemplo do que acontece com a gente lá. E também não preciso destacar o benefício para o bem-estar, né, dos animais com essa temperatura mais amena. Aqui são fotos do nosso drone que tem câmera térmica, e você vê temperaturas mais quentes, aqui são as mais claras, veja o asfalto aqui, e a sombra, né, esse maciço aqui de eucalipto com essa sombra, traz um conforto, né, muito melhor para essas vacas, então você tem todo o ganho também de bem-estar para esses animais. Nós temos vários experimentos aqui observando o comportamento, tem colares que registram, né, o comportamento dos animais também, produção de leite, é tudo bastante registrado lá. Como a Fabiana comentou, o agrodigital, né? Então, o robô gera uma infinidade de informações, inclusive qualidade do leite em tempo real de cada vaca, porque se o leite não está com uma qualidade boa, ele já é desviado para fora do tanque, automaticamente ali. Então, uma série de informações, inclusive informações climáticas coletadas lá também. E eu acho que foi a Laís ou o Porfírio que gostam de dizer que eles têm uma foto parecida com essa aqui do Paraná, do Iapar, que diz que deu um trabalho enorme amarrar cada vaca na sua árvore, né? Naturalmente que elas são animais muito espertos e usam o ambiente conforme o ambiente oferecer opções para eles, né? Então, a vaca saiu da ordenha, foi para esse pasto aqui, pastejou depois da ordenha de manhã, encheu o bucho, literalmente vai procurar uma sombrinha para ficar na boa, na dela ali. Então, a gente precisa oferecer ao animal essas condições para que ele possa, de novo, expressar todo o seu potencial genético, melhorar a sua eficiência de produção, diluir as suas emissões, no fim, por produto ao fim do dia. Sobre as remoções, o que eu posso comentar com vocês? Nós temos falado muito, né, da integração lavoura, pecuária, floresta. Mas o componente floresta aqui é um componente mais difícil de ser trabalhado. Então, a gente tem uma grande parte dos sistemas integrados em lavoura e pecuária, sem o componente floresta. Perto de 16 milhões de hectares lavoura e pecuária e 2 milhões de hectares com os 3 componentes. Essa também é uma foto nossa lá, o milho plantado entre as linhas de eucalipto. Tem muita informação sobre esses sistemas, tá? A gente implantou, essas árvores foram plantadas em 2011, já tivemos 2 cortes, as copas se fecham, né? Então a interceptação luminosa entre renques, entre linhas, diminui bastante, isso naturalmente impacta a produção tanto de capim quanto de milho. A gente, quando chega a perto de 70%, 75% da produção a pleno sol, quer dizer, você tem um prejuízo de 25%, 30%, a gente remove algumas árvores e, de novo, oxigena um pouco esse ambiente para entrar mais luz. Então, nós já estamos no terceiro ciclo de corte, e agora esse corte nosso, daqui 2, 3 anos, vai ser um corte raso, a madeira toda vai ser aproveitada, e só essa última madeira, esse último corte, é que entra na conta do balanço. Tudo que foi produzido antes, então os primeiros cortes das pequenas árvores é para lenha,
depois árvores um pouco maiores, que também vai para pizzaria, fornos, então o carbono volta para a atmosfera, nada disso conta. Conta como renda para o produtor, mas não como carbono. Agora, as últimas árvores que restarem no sistema, que já estão com seus 30, 40 centímetros de diâmetro, aqui é o eucalipto nosso, esse carbono, somente dos troncos, da parte madeirável, né, daquele tronco, é que conta para os créditos de carbono. Isso dá aproximadamente 35% de toda a árvore. Nós temos uma equipe medindo isso lá. E quais são os trade-offs, né, as trocas da gente usar esses sistemas? Esse aqui também é uma publicação, eu acho que desse ano. E apesar do sistema, vamos pegar aqui, ó, ganho de peso, quilo por hectare ano, o sistema intensivo, que não tem árvore e não tem agricultura, produz mais, é aquele que tem mais adubação, mais manejo, e o sistema extensivo é o que produz menos. E entre esses dois você tem diferentes ganhos aqui, se é a integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Então você tem perdas aqui comparados com o sistema intensivo exclusivo. Porém, o que o produtor ganha? Num primeiro sistema aqui, ele ganhou 34,7 toneladas de silagem de milho por hectare, e no segundo, silagem de milho mais 35,7 metros cúbicos de madeira por hectare. Então você tem outros produtos sendo colhidos daquela mesma área. E as emissões, por fim, a intensidade de emissão, aqui só metano, por quilo de carcaça, o extensivo é o pior, o intensivo e os outros três, né, são melhores, com destaque aqui para o intensivo, onde você tem mais, apesar de ter mais animais, mais taxa de lotação, a emissão ser maior, toda vez que você intensifica, normalmente você emite mais, porém a sua produção de carne, de carcaça também foi significativamente maior. Então, por isso essa diluição aqui. Também o Open Access está disponível para vocês aí. Também tem publicações da FAO destacando o sequestro de carbono, o potencial de sequestro de carbono em solos dessas pastagens bem manejadas. Esse aqui já é um trabalho um pouco mais antigo, que foi feito dessa LIP, dessa iniciativa que nós contribuímos também lá na FAO. E esse aqui já é um trabalho mais recente do ano passado, que fala, né, do trabalho global aqui de carbono em solos e em pastagens. E a conclusão, né, uma observação principal desses dois trabalhos é que os solos são os maiores drenos terrestres de carbono. Então, a gente tem um potencial muito grande de estocar carbono nesses solos. Ele é um potencial limitado, né, não é possível acumular carbono indefinidamente, vai depender do tipo de solo, do tipo de manejo, mas ele tem um potencial muito grande. E a gente tem que explorar isso. Aqui é um dos trabalhos aqui do nosso grupo de pesquisa. Eu quero trazer para vocês esse destaque dessa foto da direita aqui, ó. Isso aqui é uma raiz de eucalipto, de uma árvore de eucalipto de uns quase 10 anos, desenterrada com uma retroescavadeira, virada do avesso, lavada e quantificada. Biomassa de raiz e teor de carbono em cada quilo daquela biomassa. Para dizer que o potencial de acúmulo de carbono das árvores não está só no que a gente vê. Então, a gente ainda está estudando esse potencial de sequestro de carbono, de acúmulo de carbono das raízes das árvores. É uma pesquisa nova, não tem muita gente trabalhando com isso, então não temos muitos resultados, mas são muito promissores. Tá? Se a gente não considerar a biomassa de raiz, a gente tem carbono aqui, uma taxa de 20,6 toneladas de CO2 equivalente por hectare ano em 8 anos de plantio. Tá? Esses dados também estão disponíveis. E quando a gente compara o carbono no solo dos sistemas intensivos de pastagem ou aqui não tem árvore, tá? É só integração lavoura-pecuária, a gente pode acumular mais carbono do que, inclusive, havia na floresta que é considerada a nossa referência, né? Interessante essa bolinha passando aí. E outra informação interessante, esse carbono se acumula em diferentes profundidades, também dependendo de quem está contribuindo, né, para aquele carbono, se é árvore ou se é pastagem. Então, se a gente observar aqui até 0 a 40 centímetros de profundidade, quem se destaca mais aqui? Essa linha laranja
que é o pasto intensivo. E quando a gente baixa aqui de 40 a 1 metro de profundidade, são os sistemas integrados e com floresta também. Quer dizer, provavelmente o eucalipto está contribuindo em camadas mais profundas aqui de solo desse carbono e a camada mais superficial, até 40 centímetros, com maior contribuição das gramíneas. Nós estamos fazendo aqui razão isotópica também desse carbono para entender como é que é essa deposição em profundidade. Aqui desconfigurou um pouco, mas tudo bem. Aqui é um outro trabalho, publicado em 2020, com o balanço de carbono. Então, se a gente pegar... Aqui tem duas métricas também calculadas de forma diferente. Se a gente for debater métricas de contabilidade de metano ou de equivalente CO2, é uma outra palestra também, uma outra discussão, mas a gente está atento a isso também. A gente calculou aqui, pelo o relatório de referência do IPCC 4 e 5, e agora já temos o relatório 6, né, que foi publicado no passado, que separa o metano biogênico do metano não biogênico. Então, 27 é o fator de conversão do metano biogênico, de acordo com o último relatório do IPCC, o AR6. Então, o que a gente pode mostrar aqui é que a intensidade por quilo de carcaça, usando o AR4, que é uma referência que a gente usa nos inventários também, mostra que os sistemas em recuperação com panicum, sem irrigação e 200 kg de nitrogênio, e braquiária brisanta em recuperação também com um pouco menos de nitrogênio, são os sistemas que têm balanço mais favorável, quase neutro aqui. A pastagem degradada emite muito, por isso que esse negativo aqui, ela está emitindo, além dos animais, está queimando o carbono também do solo e perdendo carbono. E os sistemas irrigados com panicum e altíssima lotação também não foram muito favoráveis. A umidade no solo, ela favorece toda a microbiota ali a processar aquela matéria orgânica e também cria um pouco de condições anaeróbicas para emissões de gases nesse sistema. Então, nossa conclusão é que esses dois sistemas aqui são praticamente carbono neutro, sem árvores, tá? Só com carbono no solo. Também, esse eu não coloquei a referência aqui, o DOI, qualquer coisa depois eu te passo, Lobato, tá? Também está disponível aí. E também foi falado de manhã aqui, não adianta a gente fazer as boas práticas e não comunicar, né? Então, essas iniciativas do Rio Grande, o que está sendo feito aqui, tem que ser comunicado, todos os estados têm que comunicar. E eu achei esse exemplo interessante da rede ILPF, que é uma rede que fomenta a adoção de sistemas integrados. Eles têm um próprio site, onde essas estatísticas são atualizadas diariamente. Então, essa aqui eu tirei alguns dias atrás, 17 milhões de hectares com sistemas integrados. Parte com floresta, parte sem. Talvez se a gente achar aqui região sul, Rio Grande, no Paraná tem um pouco mais, Rio Grande do Sul, aqui uma evolução de 31%, uma evolução bem significativa entre 2020 e 2021. Talvez aqui o estado que tenha mais ganho, não tinha percebido esse dado ainda, está registrado lá no site, depois vocês podem checar que tem uma evolução significativa nos últimos anos. Talvez seja simplesmente registro daquelas boas práticas que já estavam sendo feitas. Porque a gente precisa dessa adoção. A ciência que determina os sequestros de carbono não honra compromissos nacionais, não cria créditos de carbono, nada disso. Se não houver o envolvimento das federações, dos sindicatos, dos produtores, nada disso vai acontecer e nada disso vai virar em prática. Não haverá um ativo, uma inovação acontecendo no campo. Então, é fundamental a participação dos produtores no fim da cadeia. São eles que vão causar essa transformação. Na fazenda é que vai acontecer esse acúmulo de carbono. Então, como comentários finais, né, a neutralidade de carbono é um desafio global e exigirá um esforço proporcional, né, de todos nós. É fundamental potencializar a adoção de sistemas de produção de baixo carbono, mesmo que você não esteja mirando no crédito de carbono, mas ao ser mais eficiente, você mira na eficiência e acerta na sustentabilidade também.
Pesquisa, empresas e produtores devem trabalhar junto. Acho que é um exemplo esse evento aqui, que nós estamos todos juntos discutindo. E políticas públicas, como a Fabiana mostrou, financiamentos verdes, investimentos, né, governança social e ambiental, pagamentos por serviços ambientais, podem ajudar a ampliar a adoção. Mas, como acho que foi o Domingos que comentou, que essa não é a salvação da lavoura. O crédito de carbono não vai ser a grande virada do sistema de produção. A virada tem que vir pela adoção das tecnologias em busca da eficiência. E se você fizer isso direitinho, você vai ser apto a receber um selo, uma certificação, participar de uma política pública ou de um programa como a Fabiana mostrou agora aqui, das cadeias descarbonizadas. E você vai poder dizer que você faz isso, mas o produtor precisa transformar primeiro a sua produção e depois receberá esses créditos e esses reconhecimentos. Então, professor, é isso. Muito obrigado. Fico à disposição para as perguntas. Obrigado, pessoal. Colocações, pessoal, à disposição? Ou seja, Alexandre, a busca contínua da eficiência, da produtividade, vai nos levar em direção à preservação ambiental. Ou seja, quilo produzido, seja leite, trigo, a eficiência dos sistemas produtivos, minimizando seus custos, é que vai nos levar a esse ambiente, vamos dizer assim, de consagração, de reconhecimento do sistema agropecuário. Ou seja, eu volto no tempo, né, e recordo, lembro que o nosso curso de pós-graduação começou em 65, 66, como começaram também das universidades que vocês até agora representam, ou tiveram seus berços, né? Então, estamos constantemente em crescimento, e esta difusão de conhecimentos que aqui estão levam, sim, à necessidade de órgãos como a extensão rural, o próprio Senar, na capacitação dos produtores, levar conhecimento aos produtores. E lembro, olhando colegas jovens aqui, a importância das universidades, que na formação daqueles que eu costumo dizer vão fazer o agronegócio dos próximos 50 anos, a formação de jovens cada vez mais capacitados e que, na sua atividade, sejam empresas, cooperativas, órgãos de extensão, capacitem cada vez mais o produtor, que não tem condições de estudar, de ter tempo para tudo, mas sabe absorver os ensinamentos, as bases técnico-científicas. E a modernização das universidades também, que trazem disciplinas diferentes, né, do que antigamente. Hoje a formação precisa ser muito mais diversificada, mais variada. É preciso ter esse olhar para a economia, o olhar para a sustentabilidade, um olhar para a responsabilidade social. E as universidades têm se modernizado também nesse conteúdo e compartilhado o seu conhecimento. E não é só na universidade, né? Então, eventos como esse aqui ajudam também a gente a compartilhar as nossas experiências e um pouco do nosso conhecimento para ajudar na formação de vocês, e a gente espera que vocês também sejam multiplicadores desse conhecimento nos ambientes de vocês, seja profissionais ou educacionais, né, na própria faculdade. Causem inveja aos seus colegas que não mataram aula para vir hoje aqui, dizendo que foi um evento super legal, que você aprendeu isso, e que vale a pena, né, continuar investindo e estudando esses assuntos. É o conhecimento técnico-científico gerado nas universidades, nos seus cursos de pós-graduação, mas também das empresas agropecuárias como a Embrapa, a EPAGRE, aqui tem 4, 5 colegas da EPAGRE Santa Catarina, aqui presentes, né? Vejo lá no fundo 2 expoentes do Angus, ou do nosso, né? Em que, nas suas atividades por esse Brasil afora, né? Levem cada vez mais conhecimento, porque estão levando a maior eficiência, independente de raça, estão levando aquela mensagem que você deixou de conhecimento de potencial genético animal. Não basta ser um gado de pelo, mas um gado com maior potencial, com maior produtividade.
E se nós conjugarmos todo o potencial de solo, planta, animal, os conhecimentos que aí estão, se nós chegarmos aos produtores, nós teremos um aumento considerável, não só da produtividade, mas também do enriquecimento do nosso meio ambiente.